Quais os itens de obra que não vale a pena você colocar na sua casa? Esse vídeo eu vou ligar o modo sincerão e vou falar de coisas aqui que provavelmente tentam te empurrar, mas que no final das contas, na minha opinião, não compensa embarcar nessas ideias e não vale a pena de forma nenhuma você colocar na sua casa, tá? É uma lista de itens que tá bem aqui na minha frente que a gente vê muito nos projetos por aí. E olha, sinceramente, cara, não vejo nenhuma vantagem, tá? Vamos para esses itens, então, daquilo que não vale a pena, na minha opinião, beleza? E o primeiro deles aqui vai deixar muita gente chateada, tá? Na minha opinião, não vale a pena você fazer reuso de água. Água de chuva. Você já deve ter visto essa ideia por aí, né? Alguém vai dizer assim, principalmente alguém ecologicamente engajado, poxa, tanta água aí caindo do céu, e se eu tivesse uma forma de utilizar isso e eu captasse essa água, colocasse numas caixas enterradas e bombeasse, cara, é um baita de um investimento de milhares de reais para você simplesmente ter um pouquíssimo retorno. Imagina, teve uma vez que a gente fez uma casa que a gente fez uma baita piscinona, tá? Eram 60 mil litros de água. Imagina a estrutura para isso, hein? É mais caro que uma piscina, completamente submersa, impermeabilizada, tudo direitinho. Sabe qual é a frustração da pessoa que instala um sistema de reuso de água? É porque quando tá chovendo, que é a época que enche essa caixa, né? Você não precisa dela, porque você vai usar isso para quê, essa água? Para irrigar um jardim, né? Enfim, principalmente para isso, principalmente para irrigação de área verde. Tem gente que usa a água reciclada ali para dar descarga em vaso, porque não é uma água tratada, né? Agora, cara, já pensou você fazer um baita investimento de milhares de reais para dar descarga ou para usar na irrigação? A irrigação faz sentido, tá? Uma irrigação, ela vai consumir uns 500 a 600 litros de água por dia, é muita coisa. Numa casa aí de condomínio normal, tá? Uma média para você imaginar. Só que na época de chuva, você não precisa, né, de usar a caixa, então você não precisa da irrigação, porque já está chovendo. E na época de seca, a caixa não está cheia, porque você precisa da chuva para encher. Então você precisa de gastar água da concessionária, da caixa d'água do mesmo jeito. Então o reuso de água, cara, assim, sinceramente nunca vi vantagem, não vejo que compensa. É um investimento alto. Se você for fazer uma caixinha d'água lá de 5 mil litros, não dá pra nada. Tem que fazer um negócio direito, você tem que gastar grana mesmo, entendeu? Infelizmente, isso aí ecologicamente não é bonito de falar não, mas, é mais uma paixonite ecológica do que um negócio que vale a pena mesmo, tá? Então, na minha opinião, o reuso de água não compensa, beleza? Segundo tópico aqui, que tá uma febre e que provavelmente alguém vai tentar te vender isso, mas que na minha opinião não faz sentido nenhum, são lâminas sinterizadas ou lâminas sintéticas, né? Para fazer bancada, fazer ilha de cozinha. As marmorarias hoje, elas já têm lá uma cartela de opções que, além dos mármores e granitos, das pedras naturais que você já está acostumado, tem ali materiais sintéticos. São muito mais caros, aqueles de bom desempenho, né? O argumento é que é um negócio que não mancha nunca, é um negócio mais resistente do que uma pedra. Mas, cara, será mesmo? É uma lâmina de 5, 6 milímetros, não é mais bonito do que uma pedra, é fake, é bem mais caro do que uma pedra. E aí, sabe o que acontece? Nos encontrozinhos de meia esquadria, é muito mais difícil de você acertar a tonalidade daquilo ali para fazer o acabamento de massa plástica, para dar polimento. Às vezes o miolo da chapa é bacana, mas você olha o cantinho, não ficou bom, não ficou interessante. Eu não acho que faz sentido você deixar de gastar 400, 500, R$1.000 o metro quadrado de uma boa pedra natural e ir para 2, 3 mil reais num material sintético aí. Agora é uma febre, né? Vão tentar te empurrar isso aí em algum momento
e na minha humilde opinião não faz sentido. E aqui eu até conecto um outro ponto aqui, abrindo um parêntese. Também não acho que faz sentido bancada, acho que não vale, acho que é uma roubada, sim, é uma roubada, bancada de porcelanato, entendeu? As quinas são frágeis, a mesma história, mais difícil de dar acabamento, sempre aparece alguém, vai ter um abençoado aqui nos comentários que vai falar: a minha bancada de porcelanato tem 2 anos e tá ótima. Ah, eu faço bancada de porcelanato e não tenho problema. Sempre tem alguém que vai dizer isso, mas 99% dos casos não fica bom. Porcelanato é um material feito para piso. Ele não tem resistência de quina, de borda. Você vai bater o negócio, vai lascar, não dá um remendo bom, é fino, não tem espessura como uma pedra, né? O porcelanato tem meio centímetro. Uma pedra tem 2 centímetros, é 4 vezes mais espessura. Então, não vamos inventar moda, na minha opinião, isso tudo não vale a pena, tá? Terceiro ponto que eu acho que também é uma furada e que também vão tentar te empurrar isso daí, é uma automação exagerada. O que eu quero dizer com isso? Para que você precisa de controle remoto para as coisas que você pode ir lá e fazer? Para que você precisa de comando de voz para uma infinidade de coisas que são básicas e naturais? Na minha opinião, tudo que você coloca que tem a ver com tecnologia provavelmente vai ficar obsoleto com 1 ano e meio ou 2 anos aí, tá? Então já tem que ter esse cuidado básico. As automações que foram feitas há 2 anos atrás nas casas, que gastaram quase R$1 milhão para automatizar uma casa, né? Hoje, com as IAs que foram aparecendo, já estão obsoletas já. Esses sistemas que foram colocados outro dia. E eu acho que faz sentido você, por exemplo, dizer para uma Alexa desligar todas as luzes da sua casa quando você deita na sua cama, do seu quarto. Faz sentido isso. Às vezes você não quer ir andar a pé lá no jardim externo, perambular pelo quintal para ir apagando luz. Essa é uma automação bacana e tem como fazer isso aí de maneira barata. Se você quer um vídeo só sobre isso, me fala aqui, de repente a gente faz esse vídeo. Mas aquela automação exagerada, cara, isso aí, na minha opinião, é frescura, não vale a pena e é uma roubadona. Você quer um exemplo? Automação de cortina. Pode até parecer um pecado eu falar isso, porque no alto padrão, que é o nicho que eu trabalho, a galera automatiza todas as cortinas. Eu acho uma baita de uma frescura. Você não pode botar sua mãozinha lá e empurrar o pano, não, cara. E aí sabe o que acontece? Às vezes você vai ter ali um trilho de cortina, né? Que ele vai roubar um baita de um espaço. A cortina, quando recolhe no controle remoto, já tem uma desvantagem que ela só recolhe para um lado só, normalmente. Você não pode colocar aquele tecido que vai para um lado, vai para o outro. O carrinho da cortina, que é aquela pecinha, ele não cola tanto um no outro. Então isso faz com que na hora que você recolhe a cortina, então num espaço de 3 metros, a cortina recolhida vai ocupar 1 metro mais ou menos, entendeu? Você não consegue empurrar lá pro cantão, porque ela tá automatizada. Então, você não consegue nem abrir tudo, se você quiser à vista, a integração com o lado de fora. Cara, e aí? Custa, sei lá, e tocar na cortina e empurrar ela? Custa? Na minha opinião, é até mais gostoso isso do que você pegar um controle remoto. Nós estamos perdendo esse negócio das texturas da casa. Porque se você faz uma cortina com um linho bacana, por exemplo, é uma textura, é um toque, é um aconchego, você toca naquilo. As pessoas estão querendo tocar em tela o tempo todo. E para mim isso é uma frescura e não compensa nem financeiramente, nem esteticamente, nem funcionalmente. A única exceção que eu abro dentro desse ponto é uma cortina de pé direito duplo, que às vezes dá um baita trabalho para você empurrar ela e aí tudo bem, né? E aí pode até ser que vale a pena ali, ó, o controle remoto. Agora, aquela coisa de ficar automatizando tudo, isso aí é para empolgados, não acho que compensa não, por isso que tá aqui no terceiro ponto da minha lista, beleza? Quarto ponto do que eu acho que não vale a pena e que provavelmente essa daqui vai estar no seu projeto, viu? São ralos ocultos no box. Pode ser aquele, né? Ralo oculto é aquele que você não vê que o ralo tá ali, ele é mais disfarçadinho. Pode ser que ele seja um quadradinho,
pode ser que ele seja tipo uma calha, perfeito? Mas aquela coisa ali, cara, é o seguinte, a vazão daquilo é menor. Então, para começo de conversa, se você quiser ter um banho com muita vazão d'água, porque eu acho que isso é o principal de um banho, né? É um banho que ele tenha muita água. Por isso que a gente pressuriza a casa, tá? Para ter muita pressão no chuveiro. O box, o ralo oculto ali, ele já vai ser uma dificuldade para você drenar toda essa vazão. Já começa por aí. E aquela calhazinha, ela acumula uma nojeira ali. É horrível para você tirar a tampa, é horrível para você limpar. Fica uma baba colada naquela calhazinha que é extremamente nojento. Então, diminui vazão, ruim para tirar, ruim de manutenção e ruim para limpeza. Só ganha mesmo na estética. E se você é frequente nesse canal, você sabe que eu gosto de priorizar a estética, mas nesse caso em específico eu acho que, cara, é muito melhor você colocar um ralo bacaninha lá, tradicional, furadinho, do que ir para um ralo oculto aí dentro do box, pelo menos. Até que pro lado de fora do box, eu uso o ralo oculto mesmo, ali do lado de um vaso sanitário, né? Então ele passa despercebido aí, eu acho que é legal. Agora, para lidar com vazão de água diariamente, não acho uma boa alternativa não. Beleza? Agora vamos para o quinto item dessa minha lista, que é o espelho d'água. Olha, espelho d'água tem função? Qual que é a função que você consegue imaginar para um espelho d'água? Tem função, cara. O espelho d'água, se for muito bem pensado dentro de uma proposta de arquitetura, ele pode ajudar a umidificar o ambiente, ele pode ajudar até a refrescar o ambiente, pensar ali na troca térmica e tal, mas a maior parte dos projetos que tem espelho d'água é só um enfeite de luxo, tá? E se for um enfeite de luxo, sem função, eu não acho que vale a pena. Um espelho d'água, vamos pensar de 15 metros quadrados, ele vai exigir praticamente a mesma infraestrutura de uma piscina. E você sabe o que é uma infraestrutura de piscina? É um negócio trabalhoso e caro e que dá manutenção. Tem que ir uma pessoa 2 vezes na semana na sua casa para limpar aquela água, se não dá lodo, dá algas, dá microbactérias ali. Você tá entendendo? Então, você vai precisar de bomba, de filtro, de impermeabilização, de limpeza periódica de rejunte, senão esse negócio vai virar um pântano verde. E muita gente que faz espelho d'água de enfeite acaba depois substituindo. Eu tenho um caso que eu estou fazendo isso agora, uma reforma, onde o cliente desistiu de um espelho d'água e está cimentando e colocando um piso normal. Eu já fiz espelho d'água para fora da casa, para dentro da casa, e ali no final das contas é o mesmo valor de uma piscina, tirando a parte de aquecimento, né? Que aí você não aquece o espelho d'água. Mas tem a iluminação que tem numa piscina, aquela iluminação submersa, e por aí vai. Eu também estou executando uma obra agora que o cliente pediu muita privacidade, então eu nem estou documentando ela nas redes sociais, mas é uma casa que ela tem muita área de lâmina d'água. E olha, nós estamos fazendo uma continha, ele vai praticamente precisar de uma pessoa quase que fichada na casa. Tipo assim, 4 vezes por semana vai ter serviço para cuidar de toda essa água. Piscina, spa, espelho d'água aqui, espelho d'água lá, é uma casa muito grande e eu tenho certeza que meu cliente não estava afim disso. Simplesmente é um negócio que passou, estava no projeto, ele topou a ideia, ele nem percebeu que isso seria trabalhoso e agora está tendo que lidar com isso. Então preste muita atenção nesses pontos. Para mim, se for um enfeite, não vale a pena espelho d'água, tá? Se tiver função arquitetônica inteligente, aí tudo bem. Aí é uma coisa que tem função, né? Não é um enfeite de luxo, tá? Próximo tópico, que é o nosso 6º da lista, é imitação de madeira. Eu acho que não tem nenhuma imitação de madeira que vale a pena. Vamos imitar uma madeira no piso. Pega um porcelanato de madeira. Vamos imitar uma madeira na fachada. Pega um revestimento qualquer de madeira. As imitações de madeira são tão fake e ficam tão bregas depois de pouco tempo,
né? E aquelas mais baratinhas, né? Parece que você foi lá e desenhou os gomos da madeira com giz de cera, assim, ó. Fica um treco escabroso. É muito melhor não imitar a madeira e ir para um outro revestimento. Então, por exemplo, a gente tá agora com uma casa que nós não vamos conseguir usar a lâmina natural de madeira na marcenaria. E os MDFs, na minha opinião, eles são... Pô, cara, não parece madeira de verdade. Tá na cara que é um negócio meio imitação barata, entendeu? Eu prefiro ir para um MDF, não sei se você consegue ver, mas isso aqui, ó, é uma marcenaria, tá vendo? Ó? É uma marcenaria que não tá querendo imitar uma madeira, entendeu? Eu prefiro ir para uma coisa assim do que tentar imitar a madeira e não vai ficar bom. Vai por mim. Toda imitação de madeira fica ruim, fica feia, fica assim... desbotada, fica com... Cara, você vai querer trocar isso com uns 5 anos aí. Vai querer entrar numa reforma, pra mim também. É um item que não vale a pena, tá? Inclusive, quando a gente pensa assim, em coisas que não vale a pena, né? Tem uma sequência de coisas, tem um checklist gigante de coisas que vale a pena para uns e não vale a pena para outros, né? Aqui eu tô falando de itens que, na minha opinião, não vale a pena para ninguém. Mas quando você recebe um projeto do arquiteto, você tem que confrontar as propostas que foram feitas ali com a sua vida, seu objetivo com aquela casa, tá? E aí, eu vou te falar um negócio, a maior parte das pessoas, eu digo que é mais de 90% das pessoas entra na obra sem entender realmente o que foi proposto e elas vão se arrepender de muita coisa daquela casa. Então, antes de você construir uma casa de milhares de reais aí do zero, estude o assunto. Tá? Então, participe da formação Casas Incríveis. É o nosso curso. O link está na descrição do vídeo e o QR Code sobe aí várias vezes ao longo desse vídeo, tá? Então se inscreve para a lista de espera. Quando abrir vagas, eu chamo você. Beleza? E agora, deixa eu encerrar essa lista nossa com coisas, esse item aqui vai ser mais amplo, tá? Coisas que são roubadas, que não valem a pena e que vão tentar te empurrar. É um item mais aberto, eu vou dar alguns exemplos, mas no geral são coisas para foto ficar bonita. Olha só. Sabe como é que o projetista da sua casa vai conseguir mais clientes? Não é levando na sua casa, é mostrando as imagens da sua casa, tá? Então muitas vezes, quem projetou sua casa, ele vai ter uma preocupação extrema com a performance visual. Você tá entendendo? Ele vai querer que a casa seja instagramável, que as fotos fiquem bacanas para ir para uma revista, para ir para o Instagram, para ir para um site de portfólio, sei lá onde. Então, tem coisa que fica muito bem na foto, mas que não tem sentido nenhum para você ou para o lugar que você mora, porque não combina com o clima da sua região, não combina com nada, mas que você arcou com aquilo para ficar bem na foto. Pensa comigo, lareira. Cara, eu tenho cliente que fez casa com lareira. Nós moramos em Belo Horizonte e aqui faz 35 graus. Previsão para esse fim de semana é 32 graus no sábado, que eu olhei hoje de manhã. Qual o sentido de pôr uma lareira? Provavelmente em 10 anos morando na casa, a pessoa não vai ligar nem 3 vezes. E é uma baita grana e tá ali para enfeitar a imagem. Tá entendendo? Outra coisa que, na minha opinião, não vale a pena, jardineira. Apesar de que quase toda obra, né, eu não faço os projetos da casa que a gente executa, eu contrato os projetos, de vez em sempre tem jardineira. Não acho que é legal. Sabe o que é uma jardineira? É aquela coisa na fachada que às vezes o arquiteto, projetista, quem embolou aquilo ali, coloca aquela coisa que é umas plantinhas assim, né? Meio lineares, assim, ó. Cara, aquilo ali, na prática, você não vai regar, você não vai irrigar, você não vai adubar, você não vai cuidar, aquilo vai virar planta morta depois de um tempo e vai ficar michuruca lá na sua fachada. Então tem que ter muito cuidado, você vai realmente zelar pela floreira, pela jardineira? Olha, é exceção as pessoas que vão lá e dão semanalmente manutenção numa jardineira de fachada.
Ainda mais se for um acesso difícil, porque na fachada às vezes tá alto, né? Tem que colocar escada. Então não vale a pena, tá lá só pra foto, tá entendendo? Outra coisa, cuba esculpida, diferente, aquelas cubas que você olha e na hora que você liga a torneira, a água cai ali e ela espirra para todo lado, porque não tem profundidade, porque não tem uma louça. Foi esculpida de uma forma para enfeitar realmente, para ser uma performance visual, né? Outro detalhe, jardim vertical. Você vai cuidar ou vai virar repositório de inseto, de planta morta? Porque na imagem é bonitaço. Na minha casa eu acho que eu cuidaria, tá? Minha esposa é a louca do jardim. Se você for o louco do jardim, talvez você vai cuidar de um jardim vertical, mas a maior parte das pessoas não são esse perfil. Tem o cliente que fez jardim vertical e depois removeu, porque não gosta de cuidar disso, não tem tempo. Sai de casa de manhã, chega à noite, só no domingo à tarde ele olha para o jardim vertical e fala: caramba, esqueci de cuidar disso essa semana. Aí vai acontecendo a vida, aquilo morre tudo. Então, olha só, são itens, né, aqui no 7º lugar, que estão ali só para performar visualmente. E aí, se o seu projeto tem isso, eu acho que para você é uma roubada. Vão tentar te convencer, vão tentar te empurrar, vão tentar te pressionar para adotar aquilo como se fosse a única solução visual, porém não combina com você, com a temperatura do lugar que você mora, então tem que pensar muito bem nisso daí. Me fala o seguinte, de tudo que eu falei aqui, tem alguma coisa que você discorda ou você concorda com a lista inteira? Algum desses tópicos estão aí no seu projeto, na sua casa dos sonhos? Esse vídeo te fez repensar em alguma coisa? Te fez criticar alguma coisa? Te fez gerar novas reflexões? Me conta aqui nos comentários, eu gosto demais quando você comenta aqui. Agora, antes de começar esse vídeo, eu estava lendo comentário do YouTube, cara. Eu leio mesmo. Não consigo responder todos, mas sou alguém que acompanha cada comentário que vai chegando. Portanto, eu vou ler o seu comentário, isso é muito legal. Para mim, para você e para esse canal. 2 vezes por semana eu venho aqui te entregar um baita vídeo, então se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.